Vamos tentar perceber um pouco mais sobre os motivos que provocaram estes 2 sismos na Venezuela. É por isso nossa convidada Paula Figueiredo, geóloga especialista em geologia de sismos. Paula, muito bom dia. Obrigada por estar connosco. De facto, há aqui algumas razões para aquilo que observamos. Apelava aqui ao seu conhecimento para nos ajudar a perceber. Desde logo, ficou muito claro que já se sabe que estes 2 sismos aconteceram numa falha que tem alguns quilómetros, centenas de quilómetros de extensão, mas ainda assim pode ser considerada uma falha mais pequena do que algumas que também já foram estudadas. E, inclusivamente, esta falha já provocou outros sismos. Mas vamos começar pelo início. Fala-nos um pouco desta falha. Como é que surgiu? No fundo, pode-se dizer que isto é um sistema de falhas, são várias falhas, que estão interligadas com o limite de placas entre a placa das Caraíbas e a placa sul-americana, que esse limite de placas é no mar, e que é uma zona de subducção e que também tem uma zona de transferência lateral com as tais falhas que se movimentam lateralmente entre si, mas continua em terra e vai-se ligar também à zona de subducção do Pacífico, do outro lado. Portanto, é todo um sistema muito grande em terra, que esse tem centenas de quilómetros de extensão, é muito grande, e pode-se subdividir em segmentos. E este segmento, onde está a estrela amarela, foi onde houve o sismo. Isto é de um artigo que já tinha estudado este sismo no passado, as evidências de sismicidade no passado, e o sismo que agora ocorreu é em parte nessa falha e também propaga-se onde está ali o SSF, que é a falha de São Felipe. Portanto, no fundo é tudo a mesma estrutura, mas nós subdividimos em segmentos diferentes, conforme ligeiras variações de materiais e de geometria e depois de comportamento das falhas. Paula, é essencial nesta fase que se procure respostas para aquilo que aconteceu. Que trabalho é que aqui os geólogos poderão fazer para prever cenários idênticos a este? Se puderem passar para o slide a seguir. Este é o exemplo de um estudo, é uma das figuras de um estudo que foi publicado em 2017, exatamente sobre esta zona. Está aqui a zona marcada com o tracejado a laranja, que é onde foi sentida a intensidade máxima associada ao sismo de 1812, que foi o último grande sismo que ocorreu nesta zona, e nós agora sabemos que houve este sismo em 2026, que se propagou então para esta, em princípio, e que também rompeu no mar. E os estudos que existiam sabiam que havia uma falha de cedência da falha, portanto a falha ainda não tinha cedido nos últimos centenas de anos e que, portanto, era expectável haver este sismo, e isto consegue-se com vários estudos para conseguir constranger isso. O que nós não conseguimos depois saber é o dia e a hora em que isso vai ocorrer. Mas tal como muito provavelmente os geólogos já esperavam este sismo, ou estes 2 sismos, precisamente fazendo esta análise, à data de hoje também conseguem prever situações no futuro? Nós sabemos, com um grau de probabilidade, quais são as zonas onde podem voltar a haver sismos e onde é que é mais expectável que ocorram. Mas há outras zonas que nós não temos tão bem constrangidas e onde pode acontecer. Eu incluí este gráfico aqui para introduzir uma técnica que é a interferometria de radar de abertura sintética, que normalmente se designa por INSAR, que é uma forma de conseguir perceber o movimento das falhas remotamente, a partir de satélite. Os satélites passam uma vez e passam outra vez noutra direção, e depois combinam-se essas duas imagens, o ângulo de incidência com que o satélite passou, e consegue-se perceber se houve movimentações relativas entre uma imagem e outra. E isso dá-nos para conseguir caracterizar o movimento que vai acontecendo ao longo de falhas, e que nós sabemos que as falhas estão a carregar tensão, e também, após a ocorrência de um sismo, qual é que foi a zona por onde a falha se deu. Por exemplo, nós neste momento temos saturação dos dados da sismicidade e a rede sísmica está comprometida na Venezuela, e só temos dados mais remotos, mais distantes. E ainda não é possível para os geólogos irem para o campo recolher informação. Então, por exemplo, usando esta técnica, agora se puderem mostrar o slide a seguir, vamos, exatamente.
com base nesta técnica, isto, por exemplo, foi uma coisa que foi feita, esta análise foi feita para os 2 sismos que aconteceram na Turquia em 2023. E sem querer estar a entrar em grandes pormenores técnicos de explicar, o processamento das 2 imagens, vocês conseguem ver que aqui tem cores vermelhas e gradientes de vermelho e gradientes de azul. Os gradientes de azul indicam que aquela porção de terra em relação à falha se deslocou para o oeste e que o gradiente de vermelho se deslocou para este. E, portanto, com base nisto, mesmo que nós não consigamos ir ao campo imediatamente, ou ter dados da sismicidade imediatamente, nós conseguimos constranger qual é que é a zona que mexeu, qual é a falha que mexeu e qual é que é a zona ao longo da qual houve a deformação máxima. E neste momento, no caso da Venezuela, se mostrarem o slide a seguir, já há uma análise preliminar que efetivamente corrobora que tal falha Boconó, que depois se propaga para a San Felipe, que entra aqui no oceano, parece ter sido uma das falhas a mexer. Ainda não é certo que outras falhas mais pequenas, como nós temos ali uma mais ou menos norte-nordeste, também tem um contraste entre o azul e o vermelho. Ainda não é claro se isso é um artefacto dos dados ou se é já uma evidência de deformação. E os dados ainda são preliminares, não porque não haja possibilidade de ir ao terreno, mas porque se tem que esperar pela passagem do satélite. Portanto, há certos dias que têm uma recorrência grande, os satélites passam 2 em 2 dias, há certos locais, há outros locais que é preciso esperar 10 dias ou assim. Eu confesso que não tenho a certeza em relação à Teremos de aguardar por mais dados. Paula, deixa-me perguntar também, porque este fenómeno despertou alguma curiosidade. 2 sismos num curto período de tempo, menos de 1 minuto. Geologicamente, o que é que explica esta ocorrência? Algo inédito ou já aconteceu? Já aconteceu. Inclusive, nós tivemos em Lisboa, creio que o ano passado, ou ainda este ano, não sei bem, 2 sismos de magnitude próxima de 4, um muito próximo do outro. Portanto, isso acontece, isso tem a ver com... Um é consequência do outro? Em princípio sim, mas é preciso para dizer sim, efetivamente, é preciso olhar para os dados para lhe dizer, mas em princípio sim, porque estes estão tão próximos que em princípio terá sido, mas nós ainda não sabemos se podem ser, nesta fase, com os dados que existem, se são duas partes da mesma falha que se deram em consequência, como se fosse em cascata, não é? Ou se é uma outra falha que mexeu e por essa outra falha ter mexido que causou o despoltar da sismicidade na outra. Mas isto é frequente. Talvez há algum tempo não era tão reconhecido, também porque não tínhamos tanta qualidade nos dados. E agora já temos. De facto é importante deixar esta ressalva que é uma fase muito precoce, devemos de aguardar ainda por mais dias, por mais respostas. Por enquanto ficamos já com as suas explicações. Paula, muito obrigada por estar connosco. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana.